Vamos conversar sobre a Regina, aqui com a Pri Bertozzi. Na semana passada já conversamos sobre o caso Pugliese. Hoje o tema nós vamos falar sobre o caso Regina. Vamos falar, essa semana foi bem movimentada e a Regina Duarte acabou saindo da entrevista com a CNN, depois que, enfim, depois da mensagem da Maite Proença. E rolou todo o imbróglio que nós já sabemos, a secretária da Cultura. E nós vamos tentar entender o que acontece com a cabeça da Regina, como é que ela chegou a essas conclusões, a esse momento que ela está vivendo no governo federal. Deixa eu fazer eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui que eu acho importante. É, eu nasci na periferia de São Paulo. Eu estudei a vida toda em colégio público, né? E esse histórico, esse precedente, dá uma consciência crítica social muito grande, né? Um dos maiores legados que eu tive da minha biografia, de ter nascido no bairro da Penha, aqui em São Paulo, de ter me criado lá e vivido lá, e ter estudado todo o fundamental e ensino médio na escola pública. Foi que os meus professores eram ótimos, eu tive ótimos professores, eu tive um bom ensino, uma boa educação. Eles eram muito chatos com a língua portuguesa, então eu aprendi a ler e escrever corretamente. E a maior lembrança que eu tenho foi um trabalho que eu fiz na oitava série, que era como se fosse um trabalho de conclusão de curso, né? Um trabalho multidisciplinar, que a sala foi dividida em 4. Aí cada turma pegava uma década, né? 50, 60, 70, 80. E a gente, em 95, depois ia discutir como todas essas décadas se refletiam naquela meia década que a gente estava vivendo ali. A minha turma pegou a década de 60. E tinha um sorteio para ver quem ia falar sobre qual assunto. Ia falar sobre economia, política, esporte, moda, tudo. Eu peguei a parte de política. Política dos anos 60. Eu passei um ano mergulhada nos acervos do Centro Cultural de São Paulo, lendo sobre a época da ditadura. Eu vi livros para contextualizar minha apresentação, muitas histórias, muitos relatos. Então, ditadura a gente não faz deboche, a gente não zomba na TV, a gente não relativiza, a gente não minimiza, a gente não romantiza. Ditadura é a pior parte da nossa história, é o que de pior já aconteceu na vida desse país. E o que aconteceu com a Regina acho que finalmente deixou de interpretar, né? Ela mostrou para todo mundo quem ela é. Na época, na hora que eu vi a entrevista, eu me lembrei muito daquela frase dela do "eu tenho medo". Lembra da Sim, campanha de campanha 2012? assim, ainda do Lula, né? Lula. Lula, né? Isso. E eu me lembro, eu pensei assim, como é que a pessoa. Eu não estou aqui entrando em mérito político, né? Até porque eu não votei no Lula naquela eleição. Mas como é que a pessoa tem medo do Lula e não tem medo de alguém que acha normal colocar um rato na sua vagina? Onde é que está a lógica disso? Né? Nenhuma. O que a Regina tinha medo, na verdade, é da igualdade social, dos programas sociais, o medo de ficar o cara a cara, de ter uma vida paralela com o pobre, que era isso, né? Da ascensão, de tirar as pessoas da miséria, era disso que ela tinha medo. E isso diz muito sobre ela, né? Muito. Essa é a minha definição da Regina Duarte. A Regina Duarte é a pessoa que tem medo do Lula, mas não tem medo do Bolsonaro, que é um admirador de torturador. Em novelas, na TV e tal. E ela tem alguns papéis bem emblemáticos, assim, que até vão exatamente de contra tudo isso que ela está hoje mostrando. Eu posso citar alguns, Malu Mulher,
né, que é a Malu Mulher, e imagina a importância desse papel dela naquele momento, que era um momento de abertura política. Ela citou alguns exemplos na entrevista para a CNN que eu fiquei assustado. Assim. Eu fiz uma live essa semana passada com artistas que não estão tendo, artistas pequeno público que não estão tendo como se apresentar em bares, enfim. Esses caras não tem de onde tirar, não tem evento acontecendo e não estão nessa faixa. Não consegue esse recurso dos R$ 600 e cansa esse tipo de situação. A vida e o cultural também não é só o artista. O mercado cultural envolve o produtor, o cenógrafo, é um batalhão de gente. Eu tenho amigos nesse mercado que já falaram que esse mês não tem como pagar a conta mais, entendeu? E não consegue, também não vai conseguir o auxílio do governo, né? E ela está tão descolada da realidade, tão descolada do que o papel dela representa. Eu acho que ela não tem a menor noção do que é a Secretaria de Cultura. Aliás, já é um absurdo a gente ter uma Secretaria de Cultura e não mais um Ministério da Cultura, né? Isso é triste. Eu me lembro que no governo Temer a gente perdeu, o Ministério foi dissolvido e com os protestos acabou, foi uma coisa muito rápida, e o Roberto Freire acabou assumindo em seguida. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe. A Secretaria de Cultura tem que fazer o fomento das ações culturais, tem que deixar as ações culturais acessíveis a toda a população, não é fazer filme do cinema, é o artista de rua, é o palhaço, é o cara que toca no bar, todas essas pessoas. E ela não tem noção, porque o mundo dela é aquela bolinha global, a bolinha de Sim. quem sempre foi protegida, faz sucesso, sei lá, ela tem 73, deve fazer sucesso há 40, 50 anos mais. Sempre viveu numa bolha, então ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção do papel dela. Nem as coisas mais simples, nem o que é mais simples, que seria justamente se você protege o patrimônio cultural do seu país, você representa o patrimônio cultural do seu país, quando morre alguém como Aldir Blanc, Audi Blanc. Moraes Moreira, você, no Rubem Fonseca, você, no mínimo, expressa condolências. No mínimo. Ela não só não fez, aí disse que fez, mas disse que fez de um jeito particular. Aí depois a família do Aldir Blanc falou que recebeu via Twitter uma mensagem institucional que não foi escrita pela Regina. Nem isso. Não há uma preocupação com isso, porque, por exemplo, eu estava pensando antes, até a Xuxa, você viu hoje? A Xuxa Sim, cobrou da foi, Ivete Sangalo que ela falasse sobre a Regina Duarte. eu sempre achei a Regina histriônica, né? Ela sempre teve aquele jeito. Mas sei lá, você acha que é só um traço de personalidade, mas eu acho que é mais um traço de caráter dela. É diferente a personalidade e o caráter. Ela é essa pessoa, se não é do meu jeito. E o pior, ela ficou naquele estado com um depoimento da Maite Proença, que está longe de ser uma hiperativista de esquerda. Atual, né? Ela criticou por conta do. Falou que era um vídeo antigo, na verdade, vocês estão desenterrando mortos. A expressão já é desrespeitosa, no momento em que a gente vive, ela já é desrespeitosa. A maneira como ela se referiu ao paralelo de vida e morte, né? Gente, vida e morte, eu não sei porque agora vocês ficam todos. Porque as pessoas estão morrendo. Não só ela me pareceu perturbada, emocionalmente perturbada, mas me pareceu uma pessoa com nenhuma empatia também. Zero empatia com o que está acontecendo. E falo sempre, ela me parece muito descolada da realidade, parece que ela não sabe o que está acontecendo. Ela citou Hitler, Stalin, como se fossem coisas muito normais. Né? As pessoas, como presidente, o brasileiro médio, ele nunca se preocupou com a questão social, ele nunca se preocupou com a corrupção, ele nunca se preocupou
com nada. O brasileiro médio se identifica com o discurso homofóbico, machista, misógino, preconceituoso, segregador. E ela é o brasileiro médio, o exemplo do brasileiro médio. Ela é o retrato do presidente que ela elegeu e para quem ela trabalha hoje. Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, ou então também no Twitter, Comando na Mídia. Até a próxima edição e aquele abraço!